Continuando, o poder de Idi Amin não se consolidou apenas por armas, tanques ou hierarquia militar. Ele se sustentou por algo muito mais sofisticado e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso: a incerteza. Num ambiente onde regras mudam sem aviso, onde aliados desaparecem e onde a lógica deixa de ser previsível, o medo passa a operar como infraestrutura de controle. Na Uganda dos anos 70, esse modelo começou a escalar rapidamente. No início, decisões políticas duras foram justificadas como necessárias. Medidas de segurança, repressão pontual, centralização de poder. Tudo isso pode parecer familiar em diversos contextos históricos, mas a diferença aqui está na velocidade e na intensidade. Em pouco tempo, o que era exceção virou padrão, e o padrão virou sistema. Pessoas começaram a ajustar seus comportamentos, não por lei, mas por sobrevivência. Conversas ficaram mais curtas, olhares mais atentos, confiança praticamente inexistente. Ninguém sabia exatamente onde estavam os limites e talvez esse fosse o ponto, porque quando não existem limites claros, qualquer coisa pode ser interpretada como ameaça, e qualquer pessoa pode se tornar alvo. Esse tipo de ambiente gera um efeito em cadeia. Funcionários do governo começam a agir por antecipação, militares passam a tomar decisões baseadas em suposições, e o próprio sistema começa a operar no modo de autopreservação, muitas vezes sem comando direto. É assim que o controle deixa de ser centralizado e passa a ser difuso. Ao mesmo tempo, a figura de Idi Amin continuava crescendo. Discursos públicos alternavam entre carisma e intimidação. Aparições eram cuidadosamente construídas para reforçar a autoridade. Havia uma tentativa clara de projetar força não apenas internamente, mas para o mundo. Mas fora da Uganda, o cenário era outro. A comunidade internacional tentava entender. Diplomatas buscavam informações. Jornalistas tentavam confirmar relatos. Mas havia uma barreira invisível: o acesso limitado e a falta de dados confiáveis. Isso criou um ambiente perfeito para algo muito específico: a amplificação de narrativas. Relatos começaram a circular com mais intensidade, alguns baseados em testemunhos reais, outros distorcidos, outros ainda impossíveis de verificar, mas todos eles contribuíam para a construção de uma imagem, e essa imagem, com o tempo, deixou de ser apenas política, passou a ser simbólica. Idi Amin já não era visto apenas como um chefe de Estado. Ele passou a representar algo maior, um arquétipo de poder sem controle, de autoridade levada ao extremo. E é nesse ponto que a história ganha uma camada ainda mais complexa. Porque quando uma figura histórica se transforma em símbolo, ela deixa de ser analisada apenas pelos fatos, e passa a ser interpretada pelas percepções. E percepções, como sabemos, podem ser moldadas, seja por medo, seja por propaganda, ou pela ausência de informação. Mas existe uma parte dessa história que ultrapassa qualquer explicação lógica, e entra direto no território do perturbador. O nome de Idi Amin começou a ser associado a algo que chocou o mundo inteiro: canibalismo. Relatos começaram a surgir dizendo que ele não apenas eliminava seus inimigos, mas que ia além disso, que havia um nível de crueldade que não seguia nenhuma regra, nenhum padrão, nenhuma lógica humana comum. Histórias se espalhavam rápido. Algumas diziam que corpos desapareciam sem deixar vestígios. Outras afirmavam que havia práticas ocultas dentro do próprio regime. E quanto mais essas narrativas circulavam, mais a imagem dele deixava de ser apenas a de um ditador, e passava a ser algo quase indescritível. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Nunca houve prova concreta, nenhuma evidência confirmada, nenhuma investigação conclusiva, nada que sustentasse essas acusações como fato absoluto. E mesmo assim, o mundo acreditou, e isso diz muito mais sobre o contexto do que sobre o rumor em si, porque para uma história dessas ganhar força global, o cenário precisa já estar completamente fora do normal. E estava. Naquele momento, a Uganda vivia um dos períodos mais violentos da sua história. Pessoas desapareciam, execuções aconteciam, o medo era parte da rotina. Então, quando surgiram essas acusações, elas não pareceram impossíveis, pareceram
plausíveis. E é exatamente assim que narrativas extremas se consolidam. Elas não precisam começar com prova. Elas precisam começar com um ambiente onde tudo já parece possível. Agora pensa comigo. Quando um líder cria um sistema onde ninguém questiona, onde a informação não circula, e onde o medo é constante, quem controla a verdade? Nesse tipo de cenário, a realidade deixa de ser apenas o que aconteceu, e passa a ser também o que as pessoas acreditam que pode ter acontecido. E Idi Amin entendeu isso, mesmo sem confirmação. Essas histórias ampliavam sua imagem de imprevisibilidade, criavam uma barreira psicológica, faziam com que opositores pensassem 2 vezes, 3 vezes, antes de qualquer movimento, porque não era só sobre o que ele fazia, era sobre o que ele poderia fazer. E isso é muito mais poderoso. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante nem seja se essas histórias eram verdadeiras ou não, mas sim, como um líder conseguiu construir um ambiente onde até as acusações mais absurdas pareciam fazer sentido. Porque quando o medo atinge esse nível, a realidade já foi completamente distorcida. E é aí que o poder deixa de ser apenas controle político, e passa a ser controle psicológico. No fim de tudo, quando você remove o exagero, quando ignora o que não pode ser comprovado, e foca apenas no que realmente aconteceu, o cenário ainda é pesado o suficiente para marcar a história. O governo de Idi Amin não precisa de lendas para chocar. A realidade por si só já mostra o que acontece quando o poder cresce sem limites claros. E aqui está o ponto mais importante. Nada disso começou no extremo. Não começou com caos. Não começou com violência total. Começou com pequenas decisões. Com concentração de poder. Com justificativas que pareciam aceitáveis naquele momento. E esse é o padrão. Grandes crises não surgem grandes. Elas crescem, pouco a pouco, decisão após decisão, erro após erro ignorado, silêncio após silêncio, até que chega um ponto em que ninguém mais consegue voltar atrás. E quando esse ponto é atingido, o impacto não é só político. Ele é humano. Afeta famílias, afeta a economia, afeta a confiança das pessoas umas nas outras. E talvez o mais inquietante de tudo seja isso. As pessoas continuam vivendo, mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo com tudo ao redor mudando, porque o ser humano se adapta. E essa adaptação, que muitas vezes é uma força, aqui se torna um risco. Porque quando você se acostuma com o errado deixa de parecer errado. E quando isso acontece, o sistema já não precisa mais portanto controle. Porque o controle passa a existir dentro das próprias pessoas. E esse é o nível mais perigoso de poder. Não é quando alguém te obriga a ficar em silêncio. É quando você escolhe não falar. E ao longo do tempo, isso vai se consolidando. Sem grandes anúncios. Sem avisos claros. Mas com efeitos reais. E quando o mundo percebe, já está lidando com as consequências. E esse é outro ponto importante. A reação quase sempre chega tarde. Porque entender um cenário desses exige informação, e regimes assim sabem exatamente como limitar a informação, controlam narrativas, criam versões, geram dúvida, e quando existe dúvida, a ação desacelera. Enquanto o mundo tenta entender, o sistema continua funcionando. E esse padrão não é único. Ele já aconteceu outras vezes, e sempre segue uma lógica parecida: concentração de poder, redução de oposição, controle de informação, normalização do medo. Quando esses elementos se juntam, o resultado dificilmente é positivo. Por isso, essa história não deve ser vista como algo distante. Ela deve ser entendida como um exemplo real, um alerta, porque ninguém aceita o extremo de uma vez. As pessoas chegam lá aos poucos, e quando percebem, já estão dentro de um sistema onde sair não é simples. E talvez essa seja a mensagem mais forte. O problema nunca é só o líder. É o ambiente que permite que esse tipo de liderança exista. Então, se você chegou até aqui, já entendeu que isso não é só conteúdo, é entendimento real de como o poder funciona. Se inscreve no canal, segue o perfil e compartilha esse vídeo.